Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Alberto Quintino. Eu sou professor da Escola Cora Coralina e coordenador da TV Cora Coralina. A TV Cora ela é uma parceria entre a Prefeitura de Mauá e a Unesco. E o nosso propósito é a formação de professores, alunos e comunidade. Hoje a nossa conversa será com o professor Alfredo Salum, que abordará o tema Fascismo Nunca Mais. Para nos auxiliar no nosso trabalho, contamos com a presença do professor Paulo, de Filosofia. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Carlos. Prazer em tê-lo conosco. O prazer é recíproco, né? Obrigado pelo convite. Obrigado. E o professor Alois, que é professor de língua portuguesa. Boa tarde, Alois. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, professor Alfredo. Boa tarde, Paulo. Estamos aqui para mais uma live, um assunto bastante interessante que vai ser abordado aqui. Vai ser muito bom. Obrigado, Alois. Então, O professor Alfredo Salum, ele é doutor em História Social pela USP e pesquisador do NEO-USP, né, e do GEINT. Foi professor do curso de Educação em Direitos Humanos da UFABC e orientador acadêmico em instituições de ensino superior. É autor dos livros Zé Carioca vai à Guerra, da editora Pulsar, Revolucionários ou Tiranos, Temas de História Contemporânea, da editora Todas as Musas, e Futebol em Terra de Bandeirante, Corinthians e Palestra Itália, também da editora Todas as Musas. Além disso, ele escreve artigos acadêmicos na área de educação e história contemporânea. Professor Alfredo, prazer em tê-lo conosco. Tá? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Tá. Então, o nosso tema hoje é fascismo, né? Então, eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre o assunto e, no final, nós faremos uma bateria aí de perguntas, tá? Eu só queria lembrar que esse programa ele vai ser postado na TV Cora, que é um canal do YouTube. Professor, fique à vontade e muito obrigado. Novamente, agradecendo aí o convite. É uma satisfação estar aqui participando desse programa e espero contribuir para essa discussão aí sobre o fascismo ontem e hoje. Bom, faz 100 anos que, em 1922, o fascismo chegou ao poder na Itália. E hoje assistimos, no mundo, uma grande discussão se vivenciamos o perigo fascista. O primeiro ponto que devemos ressaltar é que o fascismo foi um movimento de extrema-direita. Digo isso porque já vimos nas redes sociais, muitas vezes, fazerem algumas confusões sobre isso, até dizendo que o fascismo é de esquerda, o que é um erro muito grave, não? Se olharmos a Revolução Francesa e pegarmos a ideia clássica de direita e esquerda, o fascismo, ao contrário do comunismo, do socialismo, do anarquismo, pretendia a derrubada do capitalismo. Enquanto o comunismo queria a derrubada do capitalismo, o fascismo queria a sua manutenção. Só que essa manutenção seria sob a direção do partido, do Estado, utilizando métodos violentos e ditatoriais, o que diferia da direita tradicional, da direita democrática, conservadora, por isso o termo extrema-direita. Então, o fascismo é uma ideologia que surgiu na Itália sob o Benito Mussolini, e que pretendia ser uma terceira via entre o comunismo e o liberalismo. Eles ansiavam por um Estado forte, sob a ditadura assim, de um líder carismático e populista, e rejeitavam a democracia, rejeitavam os valores do liberalismo e, principalmente, é claro, do socialismo e do comunismo. Atualmente, o mundo vive uma crise da democracia,
que já foi analisada em várias obras. No PowerPoint, vocês podem observar aí vários grupos ao redor do mundo, que depois eu vou comentar um pouco, que são representantes dessa extrema-direita autoritária e até fascista. O grande problema é que não podemos afirmar que um governante, por ter um viés autoritário, seja fascista no sentido histórico. Assim como muitos elementos da direita chamam também de comunista qualquer indivíduo com pensamento progressista, né? Na realidade, estamos utilizando nas redes sociais as palavras fascismo e comunismo de maneira indiscriminada, sem as devidas considerações históricas e com um certo rigor histórico, não? Por isso, na história, muitas vezes utilizamos o termo fascismo clássico histórico para se referir à época de Adolf Hitler e Benito Mussolini. Com o fim da Segunda Guerra, vivenciamos um fenômeno chamado neofascismo. E no século XXI, nós temos o pós-fascismo, além de populistas autoritários. É claro que se pegarmos figuras como o Jair Bolsonaro, o Donald Trump ou o Vladimir Putin, eles são representantes dessa direita radical com suas particularidades. Afinal, também não podemos falar de direita ou esquerda, mas sim direitas e esquerdas no plural. Então, quando pensamos na questão da extrema-direita, nós temos vários grupos que fazem parte da extrema-direita, mas que eles têm algumas questões em comum. Eles se alimentam do ódio, do medo e da insegurança. E eles buscam legitimidade em certas tradições, que podem ir até de concepções religiosas e morais. E, finalmente, nós temos que entender que o fascismo, tanto histórico quanto os regimes autoritários de extrema-direita que estamos falando, eles encontram um ambiente favorável em momentos de crise econômica, onde há uma insegurança social e há um destempero político. É nesse ambiente que, usualmente, esses grupos de extrema-direita acabam se proliferando. Bom, mas, afinal, o que seria o fascismo clássico? Não? O fascismo clássico, histórico, ele está ligado à época de Benito Mussolini. Benito Mussolini, que é a figura bem conhecida, né? O primeiro líder de extrema-direita a chegar realmente ao poder. Ele foi professor, jornalista, ele foi até militante socialista, mas depois ele rompeu durante a Primeira Guerra Mundial com o socialismo e acabou entrando na guerra. Ele lutou no conflito e, em 19, ele fundou um movimento nacionalista denominado Fate de Combatimento, que seria o embrião do Partido Nacional Fascista. Em 22, ele chegou ao cargo de primeiro-ministro, que possibilitou, então, a implantação de uma ditadura. Nessa época, volto a relembrar, o mundo passava por uma grave crise devido à Grande Guerra Mundial. Mas o Mussolini, ele não tirou as suas ideias da sua cabeça apenas. Já havia no mundo uma série de intelectuais desde o século XIX, ou movimentos, no qual ele se baseou. Mas, voltando à questão do final da Primeira Guerra e a Itália, havia uma grave crise econômica, o desemprego e a economia estava desmantelada. Isso não só na Itália, isso em vários países, já que a Primeira Guerra ela ocasionou um número muito grande de mortos e uma destruição que até então desconhecida. É por isso que esses movimentos autoritários vão surgir em vários lugares do mundo, porque em diversos países a democracia liberal, na realidade, era algo recente, que encontrava
dificuldade de prosperar em uma sociedade com forte presença conservadora e sem tradição democrática, onde a classe trabalhadora estava em situação de desamparo. Vamos lembrar que a luta por melhores condições de vida e trabalho era vista como uma ameaça ao sistema, era quase que uma subversão. O capitalismo, ou seja, uma parte desse empresariado, só entenderia a necessidade do Estado intervir na economia para a criação de um estado de bem-estar social, como Roosevelt nos Estados Unidos. Se nós nos atentarmos à fala do presidente, ou do futuro presidente e ex-presidente, presidente Lula, essa semana ele mencionou a questão da responsabilidade social e fiscal. E uma parte do empresariado, do mercado, ficou alvoroçada. Por quê? O mercado entende muito da responsabilidade fiscal, mas a responsabilidade social, o combate à fome, ainda é vista de uma maneira sem respeitar o grande número de pessoas que vivem na miséria. E se voltarmos lá à época de Mussolini, era isso que estava acontecendo. A Revolução Russa ocasionava um medo. E o fascismo aparecia, então, com uma proposta de não ser nem capitalista e nem socialista, mas de fazer uma intermediação para que o capitalismo continuasse a existir, só que sob a tutela do Estado. Entretanto, desculpem, a gente não pode reduzir o fascismo a um fenômeno de classe social, mas ele tem amplos fatores que nós temos que pensar até hoje, culturais, psicológicos, políticos, sociais e econômicos, obviamente. Aí vocês, então, podem ver na imagem, não? Filippo Marinetti e Gabriele D'Annunzio, que são figuras que antecederam e conviveram com Mussolini, o Mussolini se inspirou um pouco neles, e também aí o emblema do fascismo, né, o Fátio, e aí intelectuais como o Nietzsche, o Sorel, o Marat, Gustave Le Bon, que influenciaram o fascismo em vários aspectos. Por exemplo, a questão da violência como arma política, e o fascismo tem a violência como um instrumento, não, de utilização, e o darwinismo social, que está muito ligado à questão do racismo e da xenofobia. Bom, mas se falamos aí da questão do fascismo, ele tem algumas características. E no PowerPoint, nós podemos aí verificar algumas delas. E até perceber que várias ainda se encontram em movimentos que chamamos de neofascista ou pós-fascista ou grupos de extrema-direita. O nacionalismo, a questão do nacionalismo. Para o fascismo, a nação ela deve estar acima do indivíduo e representa a forma suprema de organização. Esse nacionalismo, ele chega a ser xenófobo. Por quê? Porque ele vê o outro como inimigo. Vamos lembrar que na Alemanha não era só uma questão nacionalista, era uma questão racial também. Outra questão marcante do fascismo é a ideia de partido. A existência de um partido de massa organizado, dotado de disciplina e de uma obediência cega ao seu líder. Então, a ideia de partido era algo muito importante para o fascismo, porque, na medida que ele chegasse ao poder, o Estado seria governado por esse partido. O Estado e o partido, eles teriam junções, não? O partido seria a própria representação dentro do Estado. E esse partido, ele era militarista, por isso a ideia de uniformes, a ideia de milícias armadas. Esse militarismo, ele tinha a ver
até com uma concepção de que para o fascismo, para nós, não pode parecer um absurdo, e para o fascismo, a guerra era uma coisa boa, porque na guerra os fortes sobrevivem e os fracos morrem. Olha, isso já dá ideia, então, o porquê muitos elementos da extrema-direita até hoje eles têm uma dificuldade da empatia, não? Porque na base do fascismo já está a ideia que vem lá do darwinismo social, que vai dar origem também ao racismo, da eugenia, de que os fracos devem morrer para sobreviver os fortes. E assim a nação seria regenerada, não? Eles acreditavam no intervencionismo econômico, que o Estado, o partido, ele deve organizar a economia, por isso eles são antiliberais, não? A outra questão, Mussolini acreditava que o Estado deveria ser totalitário, ou seja, o indivíduo e os seus interesses devem estar subordinados ao Estado, seja ele o trabalhador, o empregador, seja ele um comerciante, seja ele um estudante, seja ele o que for, o indivíduo está abaixo do coletivo pensado em termos nacionais, lembrando que na Alemanha em termos raciais, tá? Então, esse coletivo, ele é excludente, ele vale para aqueles que fazem parte da nação. Era corporativista, acreditava, então, que o Estado, intervindo na economia, era uma máxima de que isso é ensinado nas escolas. O trabalhador era as mãos, o empresário era o cérebro e o partido seria o coração, que deveria fazer a mediação entre o capital e o trabalho. Essa era uma forma do Estado controlar não só a economia, mas a própria classe trabalhadora também. Por fim, e vou voltar ao tema depois, o fascismo, ele é anticomunista, ele é antiliberal, ele via o liberalismo como algo ultrapassado e via o comunismo como algo perigoso. Então, juntando essas questões, eles afirmavam que o fascismo seria o futuro, um futuro aonde o governo pertenceria aos homens fortes, aos homens enviados com um destino, tá? E, por fim, o expansionismo, não? Eles têm a ideia de que a expansão é necessário para o enriquecimento, não? Não à toa que os estados fascistas, os estados autoritários, eles sempre acabam entrando em guerras, porque a guerra era uma forma de se obter recursos, mercados que viessem enriquecer o país. E lembrando, não, estamos falando da Primeira Guerra Mundial, final dela, quando os países, por vários fatores, inclusive pelo neocolonialismo e imperialismo, pelos conflitos de interesses econômicos, entraram numa guerra em 14 e depois numa guerra em 39, tá? Bom, se nós temos aí, então, as características do fascismo, nós temos que entender qual é essa situação. O fascismo, então, como eu já falei, ele se desenvolve basicamente em uma época de crise. Havia ocorrido a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Esses fatores, então, foram, em muitos sentidos, desestabilizadores. A crise econômica e o medo do comunismo foram fatores que fizeram com que
não só a burguesia, mas a aristocracia, estou falando da Itália, né? Mas também a Igreja Católica e uma parte da classe média, vissem o fascismo como o grande escudo para derrotar o comunismo, porque na Itália, anarquistas, comunistas e socialistas havia angariado muita simpatia. As condições econômicas da classe trabalhadora, dos camponeses, era muito ruim. Então, havia um número grande de greves. E essas greves, então, levavam com que muitos indivíduos da elite buscassem a milícia fascista, chamada Camisas Negras, para fazer um papel de repressão. Então, os Camisas Negras não só reprimiam violentamente, como assassinavam grevistas, sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, e isso com aval do Estado. Antes mesmo de chegar ao poder, essa milícia chamada Camisa Negra, Camisas Negras, já usavam a violência, inclusive com o aval do Estado. É nesse sentido, então, que o rei Vítor Emanuel, os militares e as elites italianas acenaram para Benito Mussolini, num entendimento, para que ele se tornasse primeiro-ministro. Isso ocorreu em 1922, na chamada Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma, que vocês podem observar aí no PowerPoint, se tornaria, então, uma festividade, uma efeméride em toda a era fascista. O Mussolini afirmava que eles haviam feito uma revolução. Por isso, então, nas escolas, repartições públicas, essa imagem representando Mussolini e os camisas negras estariam estampados em todos os lugares para marcar a data de chegada ao poder. Mas lembrando que não foi uma revolução, foi, na realidade, uma conciliação, um entendimento entre Benito Mussolini, o rei Vítor Emanuel, as elites conservadoras, os empresários, os militares, os aristocratas e depois a própria igreja, para que Benito Mussolini se transformasse em primeiro-ministro e logo depois ele implantasse uma ditadura. Lembrando que até a Segunda Guerra Mundial, quando aí nós teremos outras questões mais para frente, podemos abordar, o Benito Mussolini foi o ditador, mas como primeiro-ministro na Itália havia a figura do rei Vítor Emanuel. O fascismo, na medida quando se instalou no poder, principalmente depois de 24, como uma ditadura, ele busca, na educação e na cultura, criar a ideia de um novo homem. A educação, então, ela foi remodelada, os professores tiveram que gerar fidelidade aos princípios estatais, os programas escolares foram adaptados para valorizar a ideia do guerreiro, do herói e o nacionalismo, e a frase melhor viver um dia como leão do que 100 anos como carneiro se tornaria um grande lema para as crianças aprenderem. Tanto os meninos quanto as meninas teriam uma educação ideológica, aonde deveria se aprender o seguinte: crer, obedecer e combater. Esse era o lema que o fascismo colocava na educação e na cultura para criar o novo homem fascista. E assim criaram-se, então, diversas associações para crianças, jovens. A educação física foi amplamente valorizada, não, principalmente para que
fortalecesse os corpos, não. As crianças eram uniformizadas, e isso buscava, então, uma questão ideológica também, que ela foi em direção à cultura. O fascismo se preocupou com o cinema, com as artes plásticas, com a literatura, a música e a arquitetura, mas desde que elas disseminassem os valores fascistas. Então, se o fascismo, por um lado, ele tem valores muito reacionários, referente à questão do machismo, à questão do nacionalismo excludente, à questão de ver a ideia de que há homens superiores e homens inferiores de acordo com a sua etnia, nacionalidade, raça, de olharem o passado com um viés muito romantizado. Eles, por outro lado, tinham uma questão muito inovadora. A inovação deles era justamente nessa disseminação da ideologia pela propaganda política, já que eles afirmavam que deveriam representar o novo. Então, olhando essa imagem, vocês observam aí a figura do Mussolini, sim, né? Com a postura marcial dele, não? A criação da ideia de um líder amado pelo povo, um líder que tinha contato direto com a população, por isso o populismo. Muitas fotos de Mussolini são ele com criança, ele com trabalhadores, ele praticando esporte, porque era para dar a ideia de um líder popular. E, de um modo geral, a extrema-direita, ela até hoje tende a criar a ideia de que suas lideranças são do povo. E, ora, a propaganda era justamente utilizada nesse sentido. Quando falamos, então, dessa questão da propaganda, eu acho que todo mundo já assistiu a algum documentário sobre as manifestações partidárias, sobre manifestações políticas. Voltando um pouquinho nesse slide aqui, o Mussolini, assim como vários líderes de extrema-direita, eles buscavam, nesses comícios, uma forma de entrar em contato diretamente com a população. Por quê? Eles afirmavam que a democracia, que a questão eleitoral, era uma farsa. Era uma farsa que não conseguia resolver os problemas pelos que os países passavam. E, na medida em que um líder como Mussolini era ovacionado, tinha o seu nome gritado, aquela saudação fascista de Duce, era uma maneira dele legitimar o poder. Nós temos que lembrar que estamos falando no começo do século XX. O sistema eleitoral, durante muito tempo, ele foi censitário. Isto é, somente algumas pessoas, de acordo com sua renda, tinham direito de voto ou de ser eleito. O voto universal masculino era uma conquista recente, e o voto feminino ainda estava sendo implantado em vários países. Não era realidade. O número de eleitores masculinos, de qualquer forma, havia aumentado, e as classes médias e populares, elas estavam iniciando sua participação massiva nas decisões de eleição. O fascismo, então,
defendia a ideia de um líder carismático, ditatorial, mas que tivesse apoio popular. Só que esse apoio ele não seria mediante eleições. Esse apoio seria medido, seria legitimado, comprovado nos comícios, aonde a sociedade era chamada para participar, ovacionar e se sentir pertencente a um grupo. Uma questão de identidade. E aqui nós temos algo que é bem importante, que a psicologia trouxe já há muito tempo uma contribuição para a história, que é a identidade. Nós sabemos que os seres humanos, ao viver em comunidade, eles criam identidade, e nós temos várias identidades. Então, as identidades são muito importantes. Então, um jovem ele pode ser hippie, punk, skatista, regueiro, funk, hip hop, palmeirense, corintiano, são paulino, flamenguista, santista, ele pode ser petista, bolsonarista, mas ele tem identidades. E o grupo é uma noção de acolhimento. Principalmente o jovem se sente acolhido. Então, até em questão de vestimenta, um hippie, um punk, um skatista, um funkeiro, um hip hop, um palmeirense, um corintiano, eles têm os seus adereços, que é a ideia de pertencer a grupo. E o fascismo entendia isso muito bem, que pertencer era algo importante, porque o mundo estava mudando e o crescimento urbano naquela época trazia um novo mundo onde as pessoas haviam perdido aquelas identidades muito antigas dos avós, dos bisavós, que eram comunitárias. Então, se nós prestarmos atenção com as suas devidas proporções, se olharmos hoje, por que os políticos de extrema-direita apostam tanto nas redes sociais, é que isso tem uma relação com a ideia de pertencer, de participação. As pessoas são incitadas a se manifestar nas redes e também nas ruas em apoio à sua causa. O populismo de direita, ele apoia até a ideia de plebiscito virtual, onde a sociedade, de forma direta, participa das decisões políticas. Isso parece, a primeiro momento, algo bastante interessante, mas não, ele é perigoso também. Ele é perigoso porque o fascismo ele trabalha com a emoção. Nessas redes sociais, não há uma discussão, não há um debate acadêmico, não há um debate político sério. Há palavras emotivas para que esses indivíduos se sentem compartilhadores de ideias muito simples e que muitas vezes são falsas. Por isso a questão da fake news ser tão propagada. E o fascismo, nesse sentido, ele foi algo mundial. Ele foi algo mundial, apesar de surgir na Itália, ele se espalhou, mas não é que houve cópias do fascismo. Em certos lugares até houve. Então, assim, se olharmos aí esses exemplos, Brasil, Espanha e Grã-Bretanha, temos aí 3 movimentos ligados a grupos de direita populista, extrema-direita, que se sentiam enlaçados pelo ideário de Mussolini. E o partido, eles não eram só uma cópia, eles eram algo que chamamos de transnacional. Isso é, o fascismo no mundo não era uma cópia, uma variante daquilo que ocorreu na Itália. Tinha algumas ideias que se baseavam, mas havia valores e particularidades referentes à sociedade em que se desenvolveram. Por exemplo, nós encontramos essa variável fascista, esse autoritarismo de direita na época, no Brasil, no Japão, na China, Argentina, México, Índia, Estados Unidos, Áustria e outros lugares, mas tinham as suas particularidades.
E se olharmos o mundo atual, nós vamos perceber que nós não podemos falar de uma extrema-direita única, mas extrema-direita múltipla. Como historiador, na realidade, eu prefiro, confesso, estudar o passado do que o presente, porque a história é muito dinâmica, isso é maravilhoso, mas também é sempre arriscado fazer previsões. Realmente vivemos um período de graves ameaças ao sistema democrático. Se olharmos o mundo, países como Egito, Nicarágua, Turquia, Belarus, Venezuela, são exemplos de regimes semi-autoritários. Veja bem, não estou falando fascista, eu estou falando semi-autoritários, independentes de serem de direita ou esquerda. Se usarmos o Jair Bolsonaro, o Donald Trump, perdoe, e o Vladimir Putin, por exemplo, eles possuem um viés autoritário, valores conservadores morais, são machistas, homofóbicos e têm a simpatia de setores da extrema-direita. Mas isso não os torna fascista de fato. Aquele fascista clássico que estamos falando, a não ser que eu esteja usando esse termo livremente como sinônimo de autoritário e repressor. Ou também me contradizendo, porque esse movimento atual, que se chama, às vezes, de pós-fascismo, ou esse populismo de direita, ele é muito novo e dinâmico, não? Então, é justamente por isso que, quando estabelecemos a ideia de que o fascismo ele pode estar até hoje em transformação, se adaptando a novas linguagens e relações econômicas, explicaria o porquê nós tivemos, né? Ou temos o neofascismo, que são aqueles que copiaram basicamente o fascismo, né? Mostram como herdeiros do Mussolini, usam os emblemas de Mussolini. E o pós-fascismo, que é algo muito mais ligado ao século XXI e que ainda é um movimento em transformação. E o populismo autoritário de direita. Então, nós estamos falando, atualmente, de vários grupos ao redor do mundo. Não à toa, se olharmos aqui, eu coloquei a imagem do Hitler, do Mussolini, mas vários grupos ligados à extrema-direita, neofascista, pós-fascista ou autoritária de direita, na Rússia, na Grécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Hungria, na Itália. Olha só, mostrando, então, que o fascismo, o perigo aos valores que tanto prezamos, de democracia, de direitos humanos, de empatia pelo outro. Então, são questões que estão sendo atacadas, de fato. E, por isso, é nosso dever, não só como historiador, mas como ser humano, estarmos muito atentos. Afinal, direitos humanos é uma coisa recente na nossa história. No século XX, nós vimos violações graves. O Holocausto judaico, o genocídio armênio, os massacres no Camboja, na Bósnia, na Ruanda, os crimes cometidos na Coreia pelos japoneses, os bombardeios norte-americanos no Vietnã. Se olharmos o mundo, nós vivenciamos, durante o século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, um grande número também de atentados contra os direitos humanos. E ainda convivemos. E é por isso que esse espaço é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Carlos, o seu microfone está desligado. Eu que agradeço, professor. Tá?
E agora nós vamos a segunda série, que são as perguntas. Tá? Então, assim, eu vou dar início a essas perguntas fazendo a seguinte questão. O fascismo, ele tem uma herança ideológica, teórica, do conservadorismo do Edmund Burke ou não tem relação nenhuma? Olá. Não, é assim. O fascismo, ele bebeu em várias fontes. O Burke e a questão do conservadorismo, ele é muito importante, mas ele tem muito mais relação com os conservadores tradicionais mesmo, não? O que ocorre é que quando Benito Mussolini chega ao poder, para nós, no século XXI, é meio difícil compreender o que era a Itália no século XIX, porque quando nós falamos de Itália, aquela Itália era um país muito recente ainda. Eles haviam se unificado há pouco tempo. Durante muito tempo, o liberalismo e o nacionalismo haviam sido forças que combateram o conservadorismo. Lembrando, não, que a reação conservadora ela surge contra Napoleão Bonaparte, que representava vários valores que punham em xeque o conservadorismo. Então, os conservadores, ou seja, aquela aristocracia que pensava ainda também em um mundo baseado na diferença de que o homem é superior à mulher, de que certos homens são predestinados a governar e outros não, que são heranças naturais. Aí é que vem a questão. Mussolini, ele não é um homem da aristocracia. Ele é um homem do seio operário e da classe média. Por isso que, ao utilizar valores conservadores, ele reutiliza para o seu fim. Ele fala do novo homem. Esse novo homem, não, que é um homem que a gente pode buscar no Nietzsche, super-homem, não, buscar em outros intelectuais, estão falando de que há homens superiores. Eles são superiores não por serem de origem aristocrática, eles são superiores por um mérito deles, ou até por uma escolha divina. É nesse sentido, então, que tanto Hitler quanto Mussolini, eles acabam sendo anticonservadores. Anticonservadores no sentido de que quem vai governar agora é o novo homem. Esse novo homem é superior, mas ele não é superior por ser de origem aristocrática. Ele é superior por outras coisas. O fascismo, então, ele, de certa forma, ele é anticonservador, ele é antiliberal e ele é anticomunista. Mas, ao mesmo tempo, ele também bebeu nessas ideologias algumas questões para a construção da sua forma de governo. Tá? Se olharmos assim, a questão do liberalismo, eles são contra o liberalismo, a democracia, o liberal, o burguês, não? Eles caçoavam da vida burguesa, falavam que o homem tinha que ser um guerreiro, um aventureiro, tá? Mas buscavam no liberalismo não só a defesa do capital, mas também a ideia de que o mais apto sobrevive. Só que o mais apto sobrevive não por ele ser capitalista, por ser empresário, mas sobrevive por ele ser um fascista, um novo homem, por ser um guerreiro. E do socialismo, eles buscam uma mescla, junto com o conservador, da questão do coletivo. Só que para o socialismo, o coletivo é a classe trabalhadora independente da nação, trabalhadores do mundo univos. Para o Mussolini, o coletivo ele é nacional. O Hitler ele era racial.
Eu não sei se consegui ser claro. Está ótimo, professor. Alguém mais tem alguma pergunta? No caso, professor Carlos, seria o seguinte: o fascismo era anticomunista, antiliberal e antidemocrático. Pode explicar um pouco mais a respeito disso? Certo. Então, vamos lá, né? O fascismo ele acreditava assim, ser o novo em relação ao velho. O velho o que seria? Seria o comunismo, os conservadores e os liberais. Só lembrando que a Itália, então, a democracia liberal era uma coisa nova, não? Era recente. E depois da Primeira Guerra Mundial, vários países estavam em crise. Então, para Benito Mussolini e para a extrema-direita, de um modo geral, democracia liberal significava fraqueza para colocar a casa em ordem. Por isso, ela deveria ser substituída por um regime ditatorial, um líder infalível que teria uma missão divina. O Hitler tinha muito dessa coisa de missão divina, e o Mussolini também se acreditava como um homem acima dos outros, infalível. Ao contrário do liberalismo e do socialismo, que são frutos do iluminismo e do racionalismo, o fascismo apela para a emoção. Ele dizia que era um movimento em perpétua transformação. Ora, se olharmos hoje, é por isso que políticos de extrema-direita apostam tanto nas redes sociais. Porque a rede social, não, seja lá o Instagram, Twitter, Face, TikTok, etc., é muito fluido. É um debate muito raso, são palavras de ordem que são colocadas, mentiras que são colocadas, falsas verdades que são colocadas, e aquilo vira uma multiplicidade de retweet, de repassagem, aonde não há debate, não? A rede social é um lugar quase que de emoção, aonde você recebe e já repassa. Você não analisa, você não reflete, você não pensa. Nesse sentido, então, é que podemos entender como que a questão da emoção do fascismo, do romantismo, ele está muito associado contra o racionalismo, tanto dos liberais quanto do socialismo. Em relação ao conservadorismo, apesar do conservadorismo ter também esses valores emocionais, porque o mundo imaginado pelos conservadores daquela época, não, era um mundo onde há um passado perfeito, onde o homem tem um papel e a mulher tem outro. Ora, esse mundo conservador, do qual o fascismo também vai aceitar, ele só se modifica no tocante a quem são os governantes, os bons homens, os homens de governo. O homem de governo não é por nascimento, como entre os conservadores. Você nascia aristocrata, você tinha sangue azul, você tinha uma origem, você tinha uma tradição que vinha até lá de Deus. Para os fascistas, esse novo homem, esse valor dele, vem dele, si, pessoal. Isso é que diferencia um pouco essa relação fascismo e conservadorismo. Eu vou ser sincero, é quase que 2 horas de debate só para esse tema, porque é muito polêmico. E muita gente vai me ouvir falando e vai discordar de mim, porque nós estamos vivenciando ainda uma experiência, e como tal, eu sou muito humilde, no sentido de dizer, nós estamos aprendendo a lidar com isso ainda. Professor Paulo, mais alguma pergunta?
Sem dúvida, professor. Na verdade, teria muitas perguntas, né? E gostaria de prolongar essa aula e essa conversa por um bom tempo, visto aí que o professor falou com muita propriedade desse tema e que para nós é bem enriquecedor, né? E daria, como ele mesmo comentou há pouco, somente esse item aí que foi levantado, mais 2 horas de palestra, né? Mas eu não poderia me furtar a questionar duas coisas, né? Primeiro que durante todo o período histórico aí que o senhor citou, me parece, né, o senhor me corrija se eu estiver enganado, que o mundo estava muito mal frequentado, né? Tem aí a figura do Mussolini na Itália, que vai conceituar o fascismo, né? Tem o Hitler na Alemanha, que reproduz de uma maneira particular, Hirohito no Japão, né? Temos também Salazar em Portugal, Franco na Espanha, né? Que foi um braço do fascismo assim historicamente e que massacrou os espanhóis no seu tempo. Houve uma guerra civil, né? O senhor citou os anarquistas e os republicanos, os defensores do liberalismo, né? E sobretudo na Espanha acho que isso ficou bem evidente porque os anarquistas dominaram mais de 60% do país em determinado momento. Sim. E as pessoas estavam vivendo de forma libertária mesmo, né? Cidades como Barcelona, Zaragoza, Catalunha, tiveram a experiência do anarquismo de fato, né? Barcelona foram 3 anos sitiada e assim as pessoas trabalhavam, viviam, casavam e sem o governo, né? Na figura como a gente conhece, e estando sitiada, né? Então tem muitos fatos históricos aí que conviveram no mesmo tempo, mas com esse mundo muito mal frequentado, né? Esses líderes chegaram ao poder como o senhor disse mesmo, com apoio popular, né? É claro que com muita violência, com muita truculência, que acredito que esse ponto, e aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, não era esperado, né, pela população, né? Essa violência tão extrema, e aí houve uma tomada de poder, não foi um consenso, nem na Alemanha foi consenso, né? Então houve uma tomada de poder. E um outro ponto que o senhor citou também foi essa ideia que, para mim, me parece um sequestro de algumas ideias de outros pensamentos, de outras ideologias. Como, por exemplo, essa ideia de se colocar como representante do povo, né? Com essa ideia do populismo e até da representação da classe operária, né? E representante das camadas sociais, não apenas da classe operária, me parece um sequestro de outras ideologias, como o próprio comunismo, como o anarquismo, né? Como o socialismo. Então, há um sequestro, mas esse sequestro é apenas na propaganda, porque na prática isso não acontece, né? Se impõe uma ideia, se esmaga qualquer outra ideia que seja contrária, né? E isso não representa ninguém em nenhuma classe, né? Outra coisa que me parece também um sequestro foi quando você citou o Nietzsche, né? Que fala sobre o super-homem. A ideia do Nietzsche do super-homem é uma evolução do homem nas características morais do homem, né? E até porque o Nietzsche verifica que a moral construída dentro do sistema moderno, sistema liberal, sistema capitalista, ela é falsa, ela é hipócrita, né? E ela não representa, de fato, valores que, ao ponto de vista dele, fossem dignos, né, de serem seguidos. E para que se pudesse ter valores realmente importantes, deveria se destruir tudo aquilo que tinha sido criado até então, para se criar valores realmente importantes e que tivesse a característica de autonomia mesmo, né? Aqui o indivíduo se cria valor autônomo, que é aquele valor que vem de dentro, né? De autonomia é o que vem de dentro. E o que acontece no fascismo é o contrário, é a heteronomia. São valores de fora, os valores são impostos às pessoas, né? E assim pega algo que se parece identitário, mas não é, né? E aí se coloca uma normalização dos valores, né? E as pessoas passam a seguir essa norma.
Então, não é autonomia, né? Aí, os grupos que acabam se fundindo e as pessoas passam a seguir as normas desses grupos, não necessariamente representam a autonomia dos indivíduos. Pelo contrário, retira toda a autonomia, e isso fica muito claro até em algumas agremiações, como, por exemplo, você citou os punks, né? Eu acho interessante que, na minha juventude, eu cheguei a ter muitos colegas punks, né? Vivenciei, porque já tenho uma idade avançada, assim como o Carlos Quintino, esse momento, né, dos alunos secundaristas aqui do Brasil criarem esse movimento, né? E eles queriam ser diferente dos demais. Só que em grupo eles estavam todos iguais, todos de moicano, todos com a roupa rasgada, Sim, e aí sim. você perde uma autonomia, você passa a agir pela heteronomia, né? E assim, me parece que esses sequestros que o fascismo fez, eles foram muito felizes na ideia do discurso fácil, porque ele sequestra uma reivindicação legítima da população, e do ser humano mesmo, né? Não é de um país, é do mundo, das pessoas do mundo, que são a liberdade, né? A igualdade, né? O direito à vida, isso que vem dos direitos humanos, né? Que o senhor falou que é algo que para nós é muito caro e que demorou muitos anos, né? Séculos até para ser construído, porque não é imposto, ele é ensinado, e ensinar é algo que demora, leva tempo, né? E as mudanças sociais, elas levam tempo para acontecer, quando elas são legítimas e não são impostas, eles sequestram, pegam frases, a propaganda, né? O Goebbels é uma pessoa que utilizou muito a propaganda, ela é muito efetiva, mas na prática é exatamente o contrário, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Como que existe esse sequestro aí de outras ideologias, né? E se impõe isso como se fosse legítimo do fascismo e que não é, e como as pessoas se identificam tanto. Eu acho que o Reich, né, o Wilhelm Reich, no Psicologia de Massas do Fascismo, coloca isso com muita propriedade, né? As pessoas pensam que aquilo se identifica com a vida dele e que é bom para ele, mas na verdade é totalmente o inverso. Legal. Não, mas é justamente essa questão, né? O fascismo, ele... Vamos pensar hoje, né? Você fala do sequestro. Quantas vezes escutamos o Trump e o Bolsonaro falarem em defesa da liberdade? Quantas vezes a gente escuta os defensores do Trump e do Bolsonaro dizerem que as liberdades deles estão sendo atacadas? Ora, eles estão pegando o conceito de liberdade, que é um conceito também recente para nós, são 200 anos, aí, se nós pensarmos na liberdade do ser humano mesmo, né? Pensando na Revolução Francesa para cá, passando pelo século XIX, Revolução Russa e Segunda Guerra Mundial, criação da ONU. Ora, eles pegam um conceito que é real, que é verdadeiro, que nós prezamos bastante a liberdade, e dizem que a liberdade deles é que está sendo atacada. Ora, é uma inversão. Na realidade, são eles que estão atacando a liberdade, mas eles invertem de tal maneira que o seu grupo e quem compartilha essas ideias passa a vociferar pelas ruas, pelas redes, de que a liberdade está sendo afetada. É o que fizeram com os pensadores anteriores a eles, né? Quando falava-se da violência em Sorel, era uma violência para se chegar ao poder, era legítima na Revolução, não de um Estado reprimir a população. Ora, o Mussolini inverteu. O Estado fascista é repressor. E ele usa um pensador que dizia que a violência era legítima enquanto revolucionário. Mas ele fala, mas eu sou revolucionário. Quem não é esse pessoal. Ou seja, é por isso que o fascismo ele tem algo também que é bem importante, que, quando eu falei da emoção, de que ele trabalha com a emoção, ele não está querendo grandes reflexões. E talvez por isso, claro que tem,
mas um número menor. Não encontramos tantos defensores do fascismo na academia para fazer um debate teórico, metodológico, porque não é isso. Eles trabalham com emoção. Depois de tanto tempo da Segunda Guerra, as redes sociais, a meu ver, possibilitaram novamente a retomada da emoção dentro das relações, inclusive políticas. E isso permitiu, então, a disseminação de todo esse ódio, de toda essa falta de empatia, de todo esse machismo, homofobia, mas que é visto por uma grande parte como algo legítimo, porque eles não entendem quanto isso está ferindo o outro. Porque o fascismo nunca partiu da ideia de inclusão, é da exclusão. E eles são claros nisso. O fascismo era para o italiano, o nazismo para o ariano, o fascismo espanhol era para integrar a Espanha. Anarquista, comunista, liberal, em menor número, não estaria fazendo parte daquilo que eles classificavam como espanhol, a classificação deles, né? Então, nós realmente, se nós pensarmos assim, que o neofascismo ele fala de uma retomada do antigo fascismo. Ele não tem vergonha de usar, inclusive, o bracelete, fazer a saudação, etc. O neofascismo, que surge aí já com o século XXI, não? E que, como eu falei, ele ainda é uma cristalização, ele está em transição. Tudo isso é muito confuso. Tudo isso é muito confuso porque uma parte desse público, e tanto faz na Grécia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, na França, na Itália, onde alguns grupos muito conhecidos, né, como a Ku Klux Klan, o Movimento Imperial Russo, o White Power, a Frente Nacional Francesa, o ISIS Islâmico, a Aurora Dourada, o Movimento Húngaro, eles têm em comum esse discurso nacionalista, xenófobo e violento, que se alimenta assim, do ódio, né? Do medo e da insegurança. Agora, é claro que, diferente do que foi lá no fascismo clássico, você não pode pregar a morte do outro de um extermínio muito aberto, mas você pode transformar tudo num discurso. Por exemplo, quantas vezes escutamos que a questão do racismo no Brasil é mimimi? Olha, o mimimi virou um grande, que a questão do feminicídio é mimimi. Ou seja, se pega realmente questões que fazem parte de um grande problema, inclusive da fome, nós transformamos isso, que é o problema do outro, não nosso, e usamos aquela fala num momento, e aí é que está, para mim, é sempre momentos de crise, realmente. E temos um detalhe, o mundo vive numa crise. Não? Uma crise que eu realmente não sei como se resolve. Mas eu sei que essa crise está com uma palavra, desigualdade. Outra palavra, empatia. Não? Enquanto não fizermos essas junções, esses grupos vão continuar se disseminando e utilizando palavras fáceis, e utilizando, inclusive, pensamentos de outros, remodelando para o seu propósito, como a questão da liberdade. Professor, só mais uma parte aqui. Claro. O senhor falou aí sobre essa questão dos grupos, né?
Existem realmente grupos consolidados, né? Aqui no Brasil há um estudo aí, mais de 1.000 grupos nazistas, né? E esse sim, com toda a simbologia, como o senhor falou, e tentando resgatar toda essa ideia mesmo, né? Mas as pessoas se identificam, por exemplo, com esse bolsonarismo hoje, né? Ou com o trumpismo. E na Itália, recentemente, foi eleita uma presidente, agora uma premier lá, de extrema-direita também, né? Eles se identificam, ao meu ver, pela ignorância, né? Porque você entender o processo social, entender o conceito de liberdade, né? Entender o conceito de igualdade dá trabalho, tem que estudar, né? Então, Sim, é uma coisa sim, difícil. E eu percebo sim. que muitas vezes as pessoas que têm esse conhecimento, as falas, elas são umas falas muito eruditas, assim, né? Sim. E não consegue alcançar essa população, né? E aí a gente vê facilmente a pessoa falar, não, eu sou contra o comunismo. Mas você já leu Antônio Gramsci? Você já leu o materialismo histórico e dialético? Você sabe o que você está sendo contra? Ah, Sim. eu sou contra o anarquismo, mas já leu alguma coisa sobre o Bakunin? Já leu o Proudhon? Você sabe quem que foi Kropotkin? Então, a pessoa apenas é contra porque aquele grupo consolidado começa a propagar essa ideia de ódio, né? Porque eles se alimentam do ódio, Sim. e as pessoas, por ignorância e porque estudar dá muito trabalho, acham que é muito mais interessante e mais conveniente aceitar o discurso fácil. Porque você ser contra alguma coisa, você não precisa necessariamente dissertar sobre isso, né? Sim. É muito simples, né? Eu sou contra. Então, aí acho que cabe muito as pessoas começarem a seguir essas lideranças que, na verdade, em alguns nem conceitos têm, né? Porque o Sim. bolsonarismo não existe conceito, não existe nada. É uma coisa vazia, né? Vem de um ex-deputado de 30 anos com apresentou 2 projetos e que não tem conceito nenhum, é zero. O plano de governo não existe, né? A gestão dos 4 anos não teve nenhuma propositura efetiva social, né? Foi se fazendo costuras de algumas coisas, de alguns planos que nenhum não se deu a nada, né? E sempre com o apoio de grupos, né? Alguns extremamente mal intencionados, né? Que até agora persiste, e da população desavisada, né? Ignorante mesmo. E não é possível a gente acreditar que alguém se pendura num caminhão porque tem consigo um conceito, uma ideologia posta, que fez qualquer tipo de estudo político, sociológico que seja. Isso não me entra enquanto algo real, né? A não ser que a gente está vivendo um universo paralelo. Então, eu penso que, no caso do Brasil em particular, é algo a se estudar, né? A sociologia nos dirá no futuro, né? Sim. Mas Sim. nos outros movimentos pelo mundo, existe aí sim, né? Um conceito, uma história, né? Que me parece, pelo que o senhor diz, está sendo agora resgatada por alguns grupos e está reverberando aí pelas mídias sociais e pelas as novas formas de comunicação atualmente, né? Mas me parece que a ignorância é um fator muito promissor para essa seara fascista, né? Sim. Eu acho que a ignorância, no sentido para que não nos levem a mal, é ignorância no sentido de não saber, né? Senão as pessoas podem nos entender mal. Mas e não só isso, né? Nós temos algumas questões também que são psicológicas realmente, de como a priori a pessoa já se coloca no mundo e como que aquelas ideias acabam encontrando uma seara fértil na personalidade de cada um, né? Então, eu concordo muito com você de que, realmente, nós ainda estamos estudando esses fenômenos, não? Porque são muito recentes. E até eu deixo aí, no final, uma bibliografia para quem se interessar, com autores que esmiuçam bastante essas questões aí abordadas.
Mais alguma pergunta? Alois? Tudo bem. Professor, agradecer a sua... A professora Alois apareceu. Alguma questão, professor? No momento, não, obrigado. Só agradecer a presença do professor Alfredo, que foi muito boa essa palestra, deu para se entender muito bem o contexto do fascismo e de movimentos derivados. Gostei muito da explanação, do debate, apenas isso. Está ótimo. Obrigado. Bom, Então, professor, agradeço. Oi. presença, a sua aula, que para mim é extremamente esclarecedora. Não, obrigado. Obrigado. E não tenho formação na área de ciências sociais e na área de história. Então, para mim, assim, havia alguns conceitos que eu não sabia elaborar muito bem. Mas agora, com a sua fala, eu já norteei isso aí. Tá bom? Agradeço o convite, foi um prazer. E eu me estendi demais até. Eu falei que eu ia controlar o tempo, mas eu me perdi. Tá muito interessante. E queria agradecer também ao professor Alois, agradecer ao professor Paulo. Muito obrigado. Pela presença e agradecer àqueles que assistiram essa aula, né? E lembrar que ela vai ser postada no YouTube, no canal TV Cora Coralina. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado. Até logo.